Muito boa tarde, hoje quarta-feira são... boa noite, hoje quarta-feira são dia 3 do 10 de 2018, está começando mais uma Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto. Houve aqui um probleminha técnico da fala do teu apresentador, porque estou muito cansado, mas está valendo. Reta final, semana de eleição aqui no Distrito Federal, em todo o país, e o Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto, hoje tem a honra de receber em nossos estúdios aqui da TV Estação 26, a candidata a deputada distrital, Natália Mazzoli. Muito boa tarde, seja muito bem-vinda à Estação Entrevista. Boa noite, Carlos Roberto, boa noite aos nossos ouvintes, aos nossos internautas. Obrigada mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui na Estação Entrevista. E vamos poder aí estar debatendo assuntos tão importantes para a nossa sociedade, tendo em vista desse pleito eleitoral que se aproxima, para trazer mais consciência aos nossos eleitores na hora de votar. Não venda seus votos, procure saber do candidato para poder votar, vai lá nas redes sociais do candidato, pesquise, olhe, observe, seja crítico, pega candidato ficha limpa. O seu voto é precioso. De 4 em 4 anos que nós temos a oportunidade de mudar esse cenário. E a vez é agora do nosso eleitor colocar no nosso parlamento, no Distrito Federal, pessoas que vão respeitar os anseios da nossa sociedade. Muito obrigada, Carlos Roberto. Olha, boa noite. Eu peço até desculpas a você aí que nos acompanha agora aqui da TV Estação Entrevista. Foi porque realmente deu um pique aqui e a gente está um pouco cansado, Natália, por conta da intensidade de entrevistas aqui, né? Isso, são mais de 400, né, pessoas que passaram aqui, né? Então... Vocês deram essa oportunidade que os canais abertos não estão dando aí aos nossos candidatos. Isso. Um volume de candidatos entrevistados, trazendo conhecimento, as pautas, as principais propostas para os nossos eleitores aí. Muito bem. Natália Mazzoli, eu vou fazer a primeira pergunta a você. No caso, antes de mais nada, fala com a população do Distrito Federal, quem é a Natália Mazzoli, por que você vem como candidata a deputada distrital? Isso, eu sou a Natália Mazzoli, eu tenho 26 anos de serviço na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, com importantes serviços, né, implantados na rede de saúde, tendo gerado receita para o Distrito Federal quando nós tiramos o TFD, né, das crianças que eram atendidas e faziam cirurgias, né, as crianças com lábio leporino que eram atendidas em Bauru, trouxemos então para o Distrito Federal e fundamos então, inauguramos esse ambulatório de fissura palatal lá no hospital, no Agarram, e também da síndrome de Down. Fundamos lá também, temos uma estrutura com uma equipe interdisciplinar, né, em síndrome de Down, que é o primeiro ambulatório para atender as necessidades do nosso Distrito Federal. E é com muita honra que fiz isso e, com certeza, quem fez vai fazer muito mais lá na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Muito bem. Você é conhecida também como presidente licenciada do Movimento Internacional Nenhum a Menos, não é isso? Isso, no momento, eu estou licenciada, mas sou presidente de um movimento internacional de mulheres Nenhuma Menos. Exatamente. Olha só, nós estamos também aguardando daqui a pouco a chegada de Meire Mota. Ela ainda não chegou aqui, mas quando ela chegar aqui nos estúdios, ela vai participar da entrevista também aqui com a Natália Mazzoli. Natália, em relação, você é candidata, como você avalia, por exemplo, o pleito eleitoral se aproximando, 30% da lei que seria para destinação para as mulheres, né? E, de uma certa forma, não aconteceu. O que você tem a dizer a respeito disso? Perfeita a sua pergunta. Eu tenho a necessidade e o prazer de poder falar sobre as nossas mulheres. Diga de passagem, está chegando aqui agora nos nossos estúdios aqui, junto com você, Carlos Roberto, a nossa deputada federal aí, Meire Mota, que tem uma defesa brilhante em prol das nossas mulheres também no Distrito Federal. E ela, como candidata a deputada federal, ela vai estar podendo falar aí Brasil afora e na defesa muito grande. Mas, respondendo sua pergunta, sim, antes que você, né, passe a palavra à nossa nobre deputada federal, desculpa, e respondendo, como presidente licenciada do Movimento de Mulheres Nenhum a Menos, eu tenho a responsabilidade de estar informando a nossa população como que a coisa aconteceu aí com as nossas mulheres nessas eleições que se aproximam.
Hoje, 30% é lei eleitoral e é obrigatório que os partidos políticos venham cobrar isso, né, e fazer cumprir essas cotas. Então, o que eles fazem, o Carlos Roberto? Eles colocam no tabuleiro aí um número X de mulheres para ver como que vai ser a razão e proporção ao número X de homens candidatos. Eles deixam essas mulheres pré-candidatas. É isso que eles fazem nos nossos partidos. Por isso defendo, inclusive, a nossa reforma política nacional para proteger as nossas mulheres também. Então, quando atinge uma cota de número de homens que vão participar, né, das eleições, eles então excluem essas outras mulheres, né? Elas deixam de ser pré-candidatos quando chega no momento certo, o momento eleitoral, em que o nosso TRE diga, agora é preciso que vocês informem quantas mulheres vão participar. É quando aquelas mulheres que são excedentes, elas passam pelo feminicídio eleitoral. E muitas delas que estão concorrendo a outros cargos e caem de cargos, elas passam pelo aborto eleitoral. E isso aconteceu com a nossa amiga Marisete. Ela é a nossa taxista, é a mulher, né, uma das primeiras mulheres taxistas do Distrito Federal, e ela passou por esse feminicídio eleitoral. Ela fez uma pré-candidatura aí a deputada distrital, e o Hélio José, que tanto fez promessa para ela, fez com que ela sofresse esse feminicídio. Senador, pelo amor de Deus, o senhor tem uma mulher maravilhosa em casa, você tem filhos, você tem pessoas que estão do seu lado, preste atenção nas suas ações, seja respeitoso com as mulheres, o senhor deveria ter um pouquinho de sentimento. Eu não vou dizer outra coisa, o senhor sabe o que eu estou falando. Então, Marisete é uma pessoa que merece o respeito do senhor. Se refaz com ela, pede perdão pelo que o senhor fez com ela, porque eu a vi chorando. Isso é coisa que não se faz. Muito bem, recebemos aqui em nossos estúdios também a candidata a deputada federal, Meire Mota. Satisfação tê-la conosco, muito boa noite, seja muito bem-vinda à Estação Entrevista. Muito boa noite, obrigada Carlos Roberto por mais uma oportunidade. Quero cumprimentar a Natália Mazzoli e cumprimentar os ouvintes da Rádio Estação 26, dizer da minha alegria, da minha satisfação de estar aqui novamente com vocês e aproveitando aí o assunto que estava comentando sobre essa questão da participação política da mulher. O Brasil é um dos países mais atrasados na representação feminina. Ele está atrás do Afeganistão. A população brasileira, em sua maioria, é constituída de mulheres. No entanto, as mulheres representam menos de 10% no Congresso Nacional. E apesar da lei de cotas, Natália, neste pleito aumentou em apenas 5% a participação das mulheres. Por que isso aconteceu? Isso acontece porque os partidos não dão apoio, eles não estimulam as candidaturas femininas, eles não apostam nas candidaturas femininas. Apesar da decisão do TSE de que 30% dos recursos devem ser destinados ao patrocínio das candidaturas das mulheres, tanto do fundo eleitoral como do fundo de participação e o tempo de rádio e televisão, eles, como isso fica ao arbítrio dos partidos, os partidos só apostam nas candidaturas masculinas e, infelizmente, nós vamos ter mais uma vez, possivelmente, um baixo índice de participação das mulheres, o que não engrandece o nosso país, porque as mulheres elas merecem não só a participação, porque representa a maioria da população, como também melhorar as suas condições de vida, ter os salários iguais aos dos homens, que você sabia que as mulheres ganham em média 25% a menos do que os homens? Por isso que nós defendemos o 50-50, deputada. Exatamente, nós defendemos 50% já. Exato. Muito bem. Estamos aqui em entrevista hoje com a Natália Mazzoli, candidata a deputada distrital, e a candidata a deputada federal, Meire Mota, debatendo sobre as políticas públicas aqui para o Distrito Federal. Eu sempre faço essa questão, Meire Mota, em relação a essa situação que está acontecendo com vocês, mulheres, e o que vocês pretendem fazer após as eleições? Se unirem para cobrar explicações dos partidos em relação a essa conduta adotada por muitos deles? As mulheres já estão se unindo no mundo inteiro, através de associações, aumentando a sua participação política.
órgãos como a própria ONU criou uma instituição, um segmento chamado ONU Mulheres, com várias ações, onde estimula em todos os países do mundo que haja melhores políticas públicas e políticas públicas mais efetivas e seguras para atender não só as mulheres, mas as meninas, porque você sabe que essa questão a questão da equidade de homens e mulheres, da participação, da igualdade, deve começar desde criança, as meninas. E um dos maiores problemas que o nosso país enfrenta e precisa de políticas públicas efetivas é a violência contra as mulheres. A questão o próprio assédio moral. Sim. Isso as nossas mulheres ainda estão. Nós temos que pensar que elas são mães, que elas são trabalhadoras, que elas estão submetidas a dupla jornada de trabalho, porque as mulheres podem trabalhar o dia inteiro e numa outra jornada elas estão cuidando dos filhos. A sociedade ainda fica ao encargo das mulheres cuidar das crianças, dos idosos, cuidar das pessoas carentes, das pessoas com deficiência. Então as mulheres precisam ser bem cuidadas, precisam de atenção. E a mulher, ela é o centro da família. Com certeza. E uma das razões que faço a propositura lá para a nossa Câmara Legislativa é a criação de um observatório exatamente para que haja uma interação entre os poderes, nacional, que inclui a Câmara Legislativa do Distrito Federal, a Câmara e o Senado, e a Presidência da República, o nosso governo, do Distrito Federal, e a Presidência da República para a sanção das nossas novas proposituras que vamos fazer em defesa da mulher. Esse observatório, ele é um link direto com o 180, com a nossa Casa da Mulher Brasileira, aqui no Distrito Federal, que está fechada, mas eu vou buscar os recursos necessários para que essa casa... Nós vamos reabrir a Casa da Mulher Brasileira. Casa da Mulher Brasileira. Então, assim, Carlos Roberto, sim, muito interessante. Essa pauta informativa para as nossas mulheres, para as donas de casa, é que nós queremos, Meire Mota? Que essas mulheres donas de casa venham estar conosco, venham participar do nosso dia a dia, venham principalmente aquelas que não passaram por nenhum abuso, por nenhuma violência. E nós porque nós temos também a obrigação de acolhê-las. E nós precisamos descentralizar. Precisa ter Casa da Mulher em todas as nossas unidades administrativas. Todas as nossas cidades precisam ter uma Casa da Mulher para acolher as mulheres vítimas de violência, para assistir as mulheres sobre as suas condições de saúde, para orientar essas mulheres, para prestar assistência jurídica. Então, é importante que não só a Casa da Mulher, que está centralizada no plano piloto, mas descentralizar essas casas para ter a Ceilândia, nós temos em todos os lugares, em todas as nossas cidades aqui do Distrito Federal, em Taguatinga, Sobradinho, Samambaia, em todas as nossas unidades administrativas nós precisamos ter. Ainda informo mais, minha nobre deputada federal, Meire Mota, que eu tenho um profundo respeito pelo seu trabalho aplicado, o serviço prestado à nação. Te informo, no que tange a questão da construção da Casa da Mulher Brasileira no Brasil, essa verba é uma verba federal. A proposta foi a construção de 27 casas da mulher brasileira, sim, com a construção, com um recurso de 10 milhões para a construção de cada casa. Das 27, apenas 13 foram construídas e atualmente apenas 2 estão em pleno funcionamento. Uma no Mato Grosso e outra lá em São Luís. Gente, e nós na capital do Brasil, a nossa Casa da Mulher brasileira fechada, com um índice tão alto de feminicídio que nós estamos tendo no Distrito Federal, nós não podemos permitir. Lá na Câmara Legislativa nós vamos buscar os recursos necessários para que essa porta seja aberta. Eu espero contar Estaremos com a juntas federal lutando para poder nos ajudar nesses recursos, porque nós vamos precisar de muito mais. O recurso do Distrito Federal, nós temos tantas coisas para fazer que nós vamos buscar, sim, na esfera federal, os recursos necessários. Pode falar, deputado. Eu acho que o que a Natália falou vai de encontro. É muito importante o que a Natália falou, porque os recursos públicos eles estão alocados, eles estão destinados. O que há é uma má gestão desses recursos.
né? É importante que o papel do parlamentar, do federal, é fiscalizar a boa aplicação desse recurso. E nós vamos fiscalizar esse recurso para que eles cheguem aos seus verdadeiros destinatários, no caso, as mulheres brasileiras, no caso, as mulheres do Distrito Federal. Olha só, Marisete Munareto, desculpa, grandes mulheres, Natália e Meire Mota. Abraços, Marisete, a gaúcha do táxi. Mandando um abraço para você. Grande Marisete, mulher que nós respeitamos, nós admiramos, mulher que é exemplo e inspiração para todas as mulheres brasileiras. Marisete, conte conosco, nós estamos juntas aí para elevar, para apoiá-la. Você, as mulheres taxistas, os taxistas do Distrito Federal, que merecem todo o nosso respeito. Vocês merecem ter cuidados. Nós precisamos dar boas condições de trabalho, porque hoje os nossos taxistas, que são verdadeiro patrimônio para o Distrito Federal, são pessoas que já se dedicaram a sua vida a uma atividade econômica importante e que tem muito vínculo com a população, porque o taxista, ele é aquela pessoa do nosso dia a dia, que está próximo, conhece a gente, conhece o nosso local de trabalho, conhece a nossa família, vai buscar nossos filhos na escola. Então essa pessoa tem que ser respeitada, tem que ser bem tratada, os seus direitos têm que ser respeitados. O que está acontecendo é que esses trabalhadores, eles estão adoecendo, eles não têm proteção social, eles estão abandonados, sem previdência, sem boas condições de trabalho, eles não têm lugar para repousar, eles não têm assistência à saúde, eles não têm orientação jurídica, são pessoas que estão abandonadas. Então nós vamos cuidar dessas pessoas, porque o papel do parlamentar é fiscalizar a boa aplicação dos recursos, é fiscalizar o cumprimento da legislação, é dar aos trabalhadores boas condições de trabalho. Nós temos esse compromisso. Parabéns, Marisete, muito obrigada por sua participação. Estamos aqui agora ao vivo com o nosso querido Carlos Roberto, com a nossa querida candidata a deputada federal, Meire Mota, quem nós devemos muito carinho, muito apreço, muito respeito. Complementando o que ela está dizendo, nós conhecemos a realidade lá do ponto de táxi, né, do aeroporto JK. Tivemos lá, vivemos na pele, junto com os nossos taxistas, o estado de abandono que se encontra, falta de vigilância sanitária, falta de vigilância epidemiológica, nossos amigos taxistas doentes. Então, eu tenho certeza que a nossa candidata a deputada federal, Meire Mota, ela reúne melhores condições, enquanto candidata a deputada federal, a merecer os votos, inclusive, dos nossos amigos taxistas, porque eu tenho certeza que ela tem experiência, ela tem gestão e ela tem serviços prestados, e junto com a Natália Mazzoli, lá na Câmara Legislativa, nós vamos levantar essa bandeira numa plataforma de serviços, saúde, praça da alimentação, e muito mais atendendo às demandas dos nossos queridos taxistas aí, e dando melhores proteções aí, inclusive em garantias de lei para as mulheres taxistas. Conte conosco, um grande abraço, Marisete, leva o nosso carinhoso abraço para todos os nossos amigos, trabalhadores, taxistas do acampamento lá do aeroporto, do estacionamento do aeroporto. Esse aqui é a Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto. Hoje está vendo aqui, até a pessoa já apresentou por mim, a Natália Mazzoli aqui, já falou, boa noite, obrigado por vocês acompanharem o programa. Isso aí é bacana, essa interatividade aqui. Eu gosto, sabe por quê, Carlos? Porque esse espaço aqui que nos é oferecido, verdade. Nós somos tão acolhidos que nós nos sentimos dessa forma. Até casa, te peço desculpa, mas eu me sinto em casa, bem. Gente. É bom demais. E eu sou dessa forma, eu gosto de estar interagindo com as pessoas, Muito bem. amo pessoas, eu gosto de gente. Não, isso é bom, é importante. Candidatas, aqui eu tenho a oportunidade de fazer a pergunta agora, tanto para a candidata a deputada distrital e federal, podendo complementar uma a outra. Essa questão, por exemplo, pretendem, se eleitas, buscarem recursos juntos também com os demais pares, tanto na Câmara Federal, Senado, a própria Câmara Distrital, juntamente com o governador, se eleito ou governadora, nós não sabemos ainda. Em um pacto por Brasília, eu gostaria que cada uma falasse de forma para que deixasse falar um tempo para a gente organizar melhor o tempo. Pode ser dessa forma, gente? Pronto. Começamos por quem? Pode ser? Pode. Carlos Roberto, muito oportuna a sua pergunta. O momento que o nosso país vive e que o estado de precariedade que vive o nosso Distrito Federal,
as nossas cidades, exige realmente uma união de esforço. Sim. Nós temos que deixar de lado as divergências partidárias, as ideologias e ter um único objetivo: levantar Brasília, trazer o desenvolvimento para Brasília, impulsionar o desenvolvimento para gerar emprego, bem-estar, cuidar da saúde da população, cuidar da segurança da população e tratar bem esses trabalhadores, como acabamos de falar, dos nossos amigos taxistas e tantos outros trabalhadores que vivem hoje em precárias condições, em condições de trabalho escravo. Não é possível que a gente permita a continuidade disso. E também a gente se unir para que não haja mais nenhuma criança fora da escola, que a gente possa atender as crianças pobres dessa cidade, vulneráveis economicamente, que elas possam ter assistência à saúde e à educação. As crianças de 0 a 6 anos, nós temos crianças abandonadas, nós temos aí espalhado pela cidade abrigos, essas crianças estão vivendo em abrigos, quando elas precisariam ter creche. A gente fala de creche, mas na verdade nós temos crianças vivendo em abrigos, sem nenhuma condição, em condições insalubres. Ontem eu vi na estrutural crianças vivendo em abrigo sem nenhum amparo, crianças que precisam do nosso apoio. Então, os políticos, aqueles que forem eleitos, precisam se unir num pacto de governabilidade, no pacto pelo desenvolvimento do Distrito Federal. Vamos alavancar o Distrito Federal. Muito bem falado pela nossa deputada. E, enquanto candidata a deputada distrital, também tenho nas nossas caminhadas aí encontrado diversos percalços aí de uma má gestão, de uma má administração do serviço público e dos demais serviços, da falta de cuidados com o nosso empresariado, portas fechando, ou seja, esse pacto junto aos nossos pares lá na Câmara Legislativa e a nossa deputada federal lá na Câmara Federal vai estar nesse link direto conosco, porque nós precisamos estar unidos. Saúde não tem sigla partidária, educação não tem sigla partidária e nenhum dos demais serviços não tem sigla partidária. As necessidades dos nossos servidores e dos nossos funcionários aí das empresas que prestam serviços aí à nossa população também não tem sigla partidária. Gente, pelo amor de Deus, por isso que eu peço e imploro aos nossos eleitores: olhe o currículo das pessoas que estão aí, que colocaram o seu nome à disposição para concorrer às eleições, para renovar a Câmara Legislativa do Distrito Federal, para renovar a Câmara Federal, o Senado, o nosso governo, a Presidência da República. Preste bem atenção, não venda seu voto, é precioso. Daqui a 4 anos que nós vamos viver isso de novo. Sim. Olhe o currículo de cada uma das pessoas. Volto a repetir, as nossas necessidades cotidianas do dia a dia não têm siglas. Por isso o nosso pacto lá na Câmara Legislativa e lá na Câmara Federal, e no Senado e lá no nosso governo do Distrito Federal e Presidência da República tem que estar alinhado para que possamos falar uma mesma linguagem e atendendo às necessidades da nossa população. Muito bem. Em relação à corrupção, candidatas? Carlos Roberto, você sabe que a grande plataforma da minha campanha é o combate, mostrar a necessidade do combate à corrupção. Nós precisamos agir fortemente contra a corrupção, porque a corrupção, eu costumo dizer, é o maior imposto que o brasileiro paga, é a corrupção. É ela que retira os recursos da saúde, da educação, da segurança, para o desenvolvimento, para gerar emprego, para gerar o bem-estar da população, como a cultura, o esporte, o desenvolvimento. Então, e o dinheiro das nossas crianças, nós estamos matando as nossas crianças, nós estamos abandonando os nossos idosos, falta recurso, porque a má gestão, a desvio dos recursos. Então, eu tenho todo um histórico de conhecimento, de preparo no combate à corrupção e vou usar esses conhecimentos para aumentar a fiscalização dos gastos públicos, para fiscalizar a boa destinação dos recursos públicos, porque os recursos arrecadados não são do governo. Os recursos arrecadados, eles são do povo, eles são destinados ao povo, ao bem-estar do povo, à segurança, à saúde,
a educação. É para isso que se arrecada impostos. Muita gente pensa que o governo é que é o dono. Não, o governo não é o dono. E os parlamentares, eles são eleitos, nós somos eleitos para fiscalizar a boa aplicação desses recursos. E isso nós vamos fazer com muito zelo e com muito afinco. Com certeza. E uma das nossas propostas, Carlos Roberto, para ocuparmos a nossa cadeira lá na Câmara Legislativa do Distrito Federal, é ampliação da nossa lente da fiscalização no que tange os recursos, né, vindos, inclusive da esfera federal. Nós temos 20% aí do Fundo Constitucional que garante Brasília aí excelentes prestações de serviços. Onde que esse dinheiro está, gente? Com gente morrendo nas filas dos hospitais, leito de UTI. Hoje, um parlamentar lá da nossa Câmara Legislativa do Distrito Federal são 28 milhões por ano. Gente, como eu disse aqui, nós temos uma proposta da construção do Hospital do Servidor, uma proposta de 8 milhões. 28 milhões? Quantos hospitais nós não vamos construir, minha gente? Pelo amor de Deus, a cada ano, um parlamentar se propõe, vamos construir, vamos fazer essa união. Esse pacto é importante, inclusive, por isso, viu? Desse combate à corrupção, porque um vai ficar de olho no outro. E é isso que nós queremos. E a nossa fiscalização, ela vai ser realmente ampliada e vai ter um olho muito especial. Está atendendo os anseios da população? Então, não estão? Precisa rever os conceitos e a população vai cobrar, com certeza. Por isso, esse link direto com a nossa sociedade, com as nossas pessoas, com os nossos usuários, que são os maiores pagadores aí dos nossos impostos, que são altíssimos, e que precisa estar junto conosco, enquanto parlamentares, para saber para onde que o dinheiro dele está indo. Muito bem. Em relação ao emprego aqui no Distrito Federal, 305 mil desempregados. Quais são suas propostas, candidata? Depois. Olha, a geração de emprego, ela é importantíssima. A partir da boa gestão, das boas práticas de gestão pública, cuidando bem dos recursos, o Distrito Federal, o governo do Distrito Federal, com o apoio dos parlamentares, o apoio dos parlamentares distritais e da Câmara Federais, será um amplo programa de geração de emprego privilegiando o pequeno, privilegiando os pequenos produtores, os empreendedores, as mulheres que são através do cooperativismo. Nós temos que gerar emprego com coisas simples. Tá? Coisas simples, sem ampliar gastos, porque muitas vezes, para gerar emprego, você gera uma estrutura tão grande, né? Nós não precisamos, se a gente concluir as obras que estão previstas no Distrito Federal, que já tem até os recursos alocados. Se a gente praticar uma boa gestão, se a gente desburocratizar, se a gente reduzir os impostos, se a gente diminuir o assédio aos produtores, aquele que gera emprego, nós teremos condições de esses empregos, eles vão surgir, porque o brasileiro e a brasileira, eles são empreendedores. A gente precisa, estimular e facilitar o desenvolvimento de novas atividades. O papel do Estado é apoiar, é orientar, é treinar, é oferecer crédito, né, facilitar. Olha, um dos maiores absurdos, uma das maiores dificuldades que a gente tem no desenvolvimento do nosso país e do Distrito Federal é as altas taxas de juros. No meu mandato, eu vou combater as altas taxas de juros. Nós vamos trabalhar para incentivar o cooperativismo. Nós vamos trabalhar para diminuir essa concentração bancária, as altas tarifas. As taxas que o nosso empresário, que o nosso pequeno empreendedor paga, são absurdas. Então, isso gera a dificuldade de manter essas atividades econômicas. Então, hoje nós estamos praticamente paralisados pelo excesso de impostos, pelo excesso de exigências burocráticas, pela falta de orientação, porque, veja, nós vivemos num mundo globalizado, são novas tecnologias, nós temos que ter um Estado que ele ajude o pequeno produtor, proteja as nossas atividades.
Vamos voltar à questão dos taxistas. Como é que nós temos uma atividade que existe há 60 anos, mais de 50 anos em Brasília, e nós vamos deixar perecer essa atividade por conta de uma nova tecnologia? Ao contrário, nós temos é que transformar isso. Essa tecnologia tem que ser a favor dessas pessoas, a favor dos trabalhadores, a favor das empresas. Ela tem que facilitar a vida do cidadão e das pessoas. Então, são através de agências de fomentos, nas diversas atividades que são vocação para Brasília, como a atividade cultural, o turismo, atividades de alta tecnologia, porque nós temos uma população altamente capacitada, nós temos pessoas muito qualificadas. Aqui nós temos inúmeras universidades. Brasília tem mais de 30 universidades aí, nós temos todas as áreas de tecnológica, todas as áreas científicas funcionando. E outra coisa, vamos aproveitar a capacidade ociosa dessas escolas e dessas universidades para capacitar nossos trabalhadores e trazer para cá, atrair atividades de alta tecnologia. Eu acho que a grande vocação de Brasília é realmente ser um centro de alta tecnologia, porque nós temos muitas universidades e muitos trabalhadores capacitados para desenvolver essas atividades. Muito bem, candidato. Muito me alegra ouvir da nossa candidata a deputada federal, Meire Mota, essa proposta tão interessante, porque vai de encontro aos anseios, né, das nossas propostas, que é a criação de um polo industrial, mas não é apenas um polo industrial, mas ele também tem a performance de um complexo formador, numa interface aí com as nossas universidades, né, com a nossa universidade, com a UNB, e as nossas faculdades aí, fazendo com que haja um intercâmbio entre as universidades e as nossas empresas, as nossas indústrias, que nós temos já aí, né, indústrias interessadas em estar no Distrito Federal, são indústrias multinacionais, né, para poder gerar emprego e fazer ao mesmo instante essa interface com as nossas universidades, dando, né, o encaminhamento ao primeiro emprego dos nossos jovens quando saem das nossas universidades, das nossas faculdades. Essa capacidade dessas 45 multinacionais que já têm interesse em estar no Distrito Federal, elas já vão gerar de imediato 50 mil empregos. Você imagina, Carlos Roberto, hoje nós estamos aí passando da marca dos mais de 300 mil desempregados no Distrito Federal e no entorno, e no Brasil todo estamos falando de mais de 52 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza, exatamente por conta dessa questão do desemprego, né, e das nossas altas taxas de juros que os nossos empresariados aí vêm pagando. Então, esse polo industrial, ele também visa o incentivo fiscal, não só para os nossos, né, empresários que estão chegando aí como, né, indústrias, mas também incentivar o nosso empresariado, gente, que está... Quantas, como fala, empresas não fechou? Ceilândia, Taguatinga, a nossa W3 Sul é uma porta atrás da outra fechada. O nosso cemitério de empresas fechadas. O nosso pistão, uma porta atrás da outra fechada. Nossas empresas estão morrendo. Tem uma igreja e uma empresa. Uma igreja e uma empresa. Gente, nós não podemos ter isso, nós temos que gerar emprego. Certo. Nós temos que fazer de tudo, sabe, Meire Mota, para voltar à normalidade. A Brasília pode ser um celeiro de formação de profissionais e isso gera emprego. Pois é, e para Brasília voltar a ser a capital da esperança, gente. Sim. Nós precisamos ter esse olhar tão precioso em relação aos nossos empresários, né, que tanto quer também estar aí gerando emprego para os nossos jovens. Eu acho que é uma grande vocação de Brasília por ter exatamente, tanto na iniciativa pública como privada, porque nós temos a Universidade de Brasília. O nosso governador, candidato Ibanez, fala da universidade do entorno, mais a universidade do Distrito Federal, que nós não temos. Que é a universidade distrital, né? A nossa universidade distrital, mas as universidades privadas. Nós precisamos estabelecer parcerias público-privadas. Sim. E valorizar essas universidades privadas, que elas geram emprego e elas podem
em parceria também, transformar Brasília num celeiro de gente do Brasil inteiro estudar aqui. Sim. Isso é uma forma de potencializar todo esse parque que nós temos aqui de universidades públicas e privadas prontas para formar aqueles profissionais que essas indústrias necessitam. Sim. Agora, essa questão, vamos entrar agora justamente, já entraram, mas vamos pegar o gancho aqui da minha pergunta, é educação. Recentemente, dados aqui em todo o Brasil, 12 milhões e meio de analfabetos. Sim. Distrito Federal, esse modelo da pátria educadora não funcionou. Sim. Candidatas, a senhora como deputada federal, quais são seus projetos para melhorar a educação aqui em Brasília? Olha, um dos maiores desafios do Brasil é, além do analfabeto, que se refere àquele que não tem o conhecimento da língua, não tem como se expressar, é o analfabeto digital. Certo. Então, é preciso fazer uma verdadeira revolução. Nós precisamos retomar essa capacidade, essa responsabilidade do Estado. É importante as universidades, a nossa vocação para pesquisa, mas nós temos que valorizar o ensino fundamental. Certo. Nós temos que valorizar o ensino profissionalizante. Uhum. Nós temos que formar os nossos jovens, eles têm que sair das escolas. Sim. Nem todos vão para a universidade, eles têm que sair já com a profissão. Uhum. Ele precisa. Então, essa é a grande mudança que precisa haver. E cuidar dos analfabetos, especialmente os analfabetos digital, porque o mundo hoje é tecnológico. Certo. O mundo está vivendo grandes transformações. Os grandes desafios do Estado hoje é a educação. Nós temos que avançar rapidamente, é o que eu estava falando. Nós temos em Brasília tudo pronto. Nós temos um grande parque de universidades públicas e privadas prontas para formar pessoas. E também para cuidar das pessoas, aqueles que precisam ainda, porque os brasileiros, por questões culturais, econômicas, eles abandonam os estudos, o que é lamentável os nossos jovens ainda ter jovens fora da escola, adultos que precisam ser alfabetizados. Então, eu vejo que as escolas privadas mesmo, elas têm horário, turnos ociosos. E o Estado poderia fazer parceria, usar esses espaços para atender a jovens e adultos que precisam de formação. Vamos fazer cursos profissionalizantes nesses horários, vamos prepará-los para usar as novas tecnologias, vamos preparar esses jovens e mesmo os adultos para os grandes desafios do Estado hoje, que é a questão ambiental, a questão de cuidar do lixo, cuidar dos resíduos, a proteção dos nossos mananciais, a questão ambiental. Isso faz parte da nova educação, porque nós somos analfabetos também nos cuidados da questão ambiental. Muito bem, candidata. Então, também como propositura para a educação, nós temos, lá na educação de base, o incentivo com que a criança já, dentro dos primeiros passos aí na escola, que ela sinta vontade de estar na escola, que ela tenha a professora como sua maior aliada. Então, o nosso projeto, que é um projeto muito lindo, que chama A Escola que Eu Amo, que vem em primeira mão falando isso aqui pela primeira vez na nossa televisão, na rádio, e estou tendo o privilégio de falar aqui na nossa rádio, na Estação Entrevista. Isso. Não, Carlos Roberto. Estação 26. Estação 26. Desculpa, gente. Tudo bem. Estou tendo o privilégio de falar. Eu senti tanta emoção que eu até errei, vocês viram? Então, estou tendo a alegria de falar desse projeto, que é a Escola que Eu Amo, que é cuidar dessas nossas crianças quando dão os primeiros passos rumo à escola, na valorização do professor, para que o nosso professor valorizado, ele também tenha o bom ânimo de estar junto com as nossas crianças, como sempre tiveram, gente. Eles, hoje, estão tão carentes também desse nosso olhar precioso. A valorização do professor, gente, a valorização dos nossos professores do ensino fundamental, do ensino médio, é muito importante. Fazer com Natália? Que eles tenham esse nivelamento. Carlos Alberto, se eles não vê a educação, nós temos que valorizar os professores. Os professores hoje estão adoecendo, são maltratados, mal remunerados, não são respeitados. Nós precisamos fazer, faz parte dessa educação. Então, né?
Então, quando a gente faz isso com os nossos professores, que são nossos mestres, o meu saber, eu agradeço aos professores que eu tive. Então, uma das propostas também é a volta daquela disciplina OSPB, que na minha época era a Educação Moral e Cívica, onde nós cantávamos o hino nacional toda sexta-feira, de manhã, 7 horas da manhã na escola, uniformizado. Tive também a educação da agricultura. Eu tinha o maior prazer quando plantava lá a sementinha da abóbora e que já começava a brotar e logo vinha aquela florzinha laranja que a abóbora já vinha. Então, eu sentia vontade de ir para a escola porque eu sabia que no dia seguinte aquele botãozinho ia abrir. Sim. Então, eu também queria também daquele botãozinho formar a abóbora. E aquela abóbora, ela ia lá para a cantina e a tia fazia aquele doce de abóbora pra gente, aquele purê gostosinho. Gente, como era bom, quentinho, principalmente lá no interior de Minas Gerais, muito frio. Gente, como eu gostava daquele purezinho quentinho com aquele queijinho que ela jogava por cima. É isso que eu quero para as nossas crianças do Distrito Federal, esse desenvolvimento humano. Vamos levar essas crianças a um jovem interessado nas nossas tecnologias, porque a tecnologia também tem que estar à disposição, que hoje, gente, se quem não tem um tablet na mão, um smartphone, as crianças hoje estão muito mais na frente do que nós. Elas são as pessoas tecnológicas do futuro, elas vão desenvolver muito mais. E se a gente dá esse aporte agora, já nos primeiros passos, com certeza nós vamos ter aí grandes cientistas brasileiros fazendo história aí, Brasil e mundo afora. Candidatas, em relação à saúde do Distrito Federal, quais são seus projetos e propostas? Eu vou só pedir para brevidade nas respostas, que a gente já está encerrando. Por favor. Eu vou falar de uma coisa muito importante. Nós falamos aqui, eu vou deixar para a Natália, vai explicar bem as questões de saúde, porque ela é uma das maiores especialistas em saúde pública. E eu quero, assim, Natália, eu acho que a questão ambiental, o saneamento, você vê no Distrito Federal áreas inteiras, bairros inteiros, sem saneamento, a situação de Vicente Pires, Sim. a situação da estrutural, São Sebastião, Capão Comprido. Então, gente, nós estamos no Distrito Federal. Então, eu acho que há uma necessidade, quer dizer, quando se falar em saúde, nós temos que falar em saneamento básico. Então, é uma exigência do próximo governo dar uma atenção para a área de saneamento. E recursos, Carlos Roberto, existem. O que precisa como eu disse, os parlamentares precisam fiscalizar para que esses recursos realmente sejam destinados a essas atividades. E o saneamento é o primeiro patamar. Eu digo que a educação, saneamento é o primeiro patamar para a saúde. Não é mais hospitais. Nós precisamos, em primeiro lugar, de saneamento e de alimentar bem o nosso povo e cuidar bem do nosso povo. É o primeiro passo para a saúde. Não é isso, Natália? Com certeza. Então, nós precisamos reorganizar a gestão da atenção básica de saúde do Distrito Federal. Temos que fazer voltar as nossas especialidades lá nos nossos postos de saúde que foram retirados. Gente, clínica médica, cardiologia. Nós, em áureos tempos tão maravilhosos no Distrito Federal, nós tínhamos ortopedia. Hoje as pessoas vão correndo para onde? Para os hospitais. Chega lá, porta na cara. Por quê? Porque não foi referenciado para um centro de saúde. Cadê a nossa cartilha que vai ensinar os nossos usuários quais são as especialidades que tem lá dentro da atenção básica? E a saúde preventiva, não é, Natália? A atenção básica de saúde. Por isso, a atenção básica de saúde, ela tem esse papel de trabalhar a medicina preventiva para que nós tenhamos aí menos inchaço na nossa máquina aí dos nossos hospitais, tanto secundário quanto terciário. Então, assim, lá na Câmara Legislativa eu vou estar trabalhando fortemente na fiscalização dos nossos recursos, principalmente no que tange a dispensação de medicamentos de alta complexidade. Pacientes na fila, não tem medicação na farmácia de alto custo. Gente, recurso tem. Cadê a gestão desse dinheiro? Eu acho que é racionalidade de gestão. E cadê a medicação lá? Por isso, uma das propostas da Natália Mazzoli é colocar dispositivos inteligentes, um software inteligente de controle de estoque. A hora que chegar a 50%, o servidor que está lá trabalhando com nossos estoques dos medicamentos de alta complexidade, ele vai ter
lá um parâmetro. Opa, nós chegamos a 50% do nosso estoque, precisamos renovar a nossa cota, de acordo com a nossa demanda, das prescrições médicas dos nossos médicos aí aos nossos pacientes. Medicação tem que estar à disposição do usuário. Muito bem, olha só, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria, por gentileza, que você deixasse suas considerações finais, por favor, e falasse o seu número de campanha. Bem, eu quero mais uma vez, Carlos Roberto, agradecer a oportunidade, agradecer aos ouvintes da Rádio Estação 26, dizer da minha alegria de estar aqui com vocês. Meu nome é Meire Mota, eu sou candidata a deputada federal, meu número é 1555. As minhas propostas, elas se situam principalmente no combate à corrupção, porque eu entendo que com o combate à corrupção vai sobrar recursos. Nós vamos conseguir trazer de volta esses recursos para gerar segurança, saúde, educação e principalmente gerar mais emprego. E tratar bem os nossos servidores, Sim. tratar bem as nossas crianças, cuidar dos nossos trabalhadores. Vamos transformar o Distrito Federal num lugar para a gente viver feliz, um lugar para se viver bem. Também. Com certeza. Então, eu estou aqui numa última entrevista, a entrevista aqui na Estação 26, que nesse momento das eleições, última para os momentos das eleições, que nós vamos voltar aqui mais, Carlos Muitas Roberto. vezes, Eu te agradeço toda a equipe que nos recebeu aqui com tanto carinho, como eu falei no decorrer das nossas entrevistas, e vou pedir novamente aos nossos eleitores, os nossos ouvintes que estão aí nos ouvindo agora, nos dando o prestígio dessa audiência, por favor, vamos ter o voto consciente, não vamos vender o seu voto. Eu sou a Natália Mazzoli, candidata a deputada distrital. O meu número é o 19555. E me deixa muito feliz, Carlos Roberto, é que o número da nossa candidata a deputada federal que está Tem o presente mesmo aqui final. nos nossos estúdios aqui agora, que eu já me sinto nosso estúdio, né? E quero participar muito mais numa interação com os nossos ouvintes, com a nossa comunidade, trazendo melhores resultados, mais informações, que é o 555, né? Eu sou... Muito bom. E o meu é o 19555. E o meu é um 555. Muito obrigada pelo carinho. Eu espero por vocês lá nas urnas no dia 7 de outubro. Preciso do seu Grande voto. dia da democracia, Exato. domingo, dia 7, é o nosso encontro para mudar o nosso país, mudar o destino do nosso Distrito Federal. Vamos renovar a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Eu quero agradecer a você pela audiência, fiquem com Deus, e quero agradecer também a Marisete Munareto, ela que foi Um responsável grande por trazer vocês abraço, dois pra Marisete, cá, viu? Um grande né? abraço para Me você ligou e para várias nossos vezes, amigos, né, viu? falando, olha, Taxista, eu obrigada, fiquei... Marisete. Olha, eu fiz muitos amigos e vou voltar, viu? Isso. Estarei de volta na próxima semana aí para tomar um café com vocês. Nós ganhamos, foi uma família, né? É, uma Bem, família. Mota. Esse foi o Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto, oportunizando a você, eleitor, fazer sua escolha responsável no dia 7 de outubro. Para isso, acompanhe a programação da TV Estação 26. Fiquem com Deus e até amanhã, último dia aqui na TV Estação 26, com mais entrevistas com outros candidatos aos cargos distrital, federal e ao Senado Federal também. Fiquem com Deus, boa noite a Parabéns, todos. Carlos Muito Roberto. obrigada, Valeu, tchau, tchau. Carlos Roberto.